Bom dia, boa tarde, boa noite. E o bagulho é o seguinte: eu passei algumas horinhas fazendo uma tese. Não é uma tese, é um TCC, tá? Tá mais pra TCC. Sobre uma teoria minha, que foi algo que eu notei vendo aqueles filmes de biografia de pessoas que marcaram o mundo, marcaram a história, ou só pessoas famosas, personalidades que a gente lembra, pessoas memoráveis, pessoas que foram longe. E o que eu percebi, que é a minha tese, né, o meu TCC, é que percebe-se um claro equilíbrio do universo. Como que eu vou explicar isso? Digamos que às vezes a gente se sente injustiçado, porque a gente olha e pensa, nossa, tem gente que nasce com tudo na vida, tem gente que é sortudo, a vida é injusta, babá, 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 porque tem gente que nasce rico, mesmo sem ter feito nada, tem uma vida ótima. Calma aí, meu pequeno, calma, meu chuchuzinho, não é bem assim que funciona. Eu acredito que o universo sempre vai tentar manter o equilíbrio, ou seja, se a pessoa nasce com os bens materiais aqui, significa que o emocional dela vai estar aqui. Na mesma medida que um sobe, o outro desce. E vendo isso de uma maneira geral, contando os pontos negativos e os pontos positivos de todo o mundo, de toda a galáxia do universo, vai estar sempre assim. Nunca pode estar assim no geral. Claro, na sua vida sempre vai estar assim ou assim, porque o tanto que um cresce é o tanto que o outro desce. Por exemplo, tenho pouco dinheiro, mas eu sou muito feliz. Eu tenho algum problema físico, alguma deficiência. Mas eu sou muito inteligente. Sempre vai estar assim, entende? Sempre uma coisa vai compensar a outra. Nossa vida nunca vai ser só desgraça ou só coisa boa. Sempre vai estar equilibrado. E é aí que entram os artistas. Porque os artistas, não só os artistas, né? É porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas isso vale para qualquer pessoa que vai longe, pessoas famosas. Vou usar o termo pessoas famosas, mas vocês sabem do que eu tô falando. Essas pessoas, elas vão ter que pagar um preço muito grande. Porque, por exemplo, elas estão sempre aqui. Tipo, elas estão aqui, a gente vê elas aqui, mas a gente não sabe que pra isso aqui tá aqui em cima, tem um peso muito grande aqui embaixo. Quanto mais pra cima isso aqui tá, que é a fama, mais pra baixo a vida pessoal dela, a vida íntima dela está. Ou seja, toda pessoa famosa vai ter uma dor muito grande. Quanto maior você é, maior a sua dor. E aqui eu fiz uma lista de alguns famosos e as suas doenças, sejam elas mentais ou físicas, e até mesmo algumas deficiências que tem aqui na lista. Então, sim, eu vou falar algumas delas, talvez todas elas. Se não me segurarem, talvez eu fale todas. E aqui, eu, obviamente, usei o ChatGPT pra pesquisar, mas eu também usei alguns que eu lembrava. Então, talvez tenha algumas coisas aqui que já foram curadas, isso se não forem doenças crônicas, porque a maioria é crônica ou causada por um grande acidente. E também pesquisei em sites. Temos aqui a Lady Gaga, que é a primeira da minha lista, que ela tem fibromialgia. Fibromialgia é uma doença crônica, isso eu sei, porque já perguntei sobre isso pra minha mãe. E é basicamente você sentir uma dor muito, muito forte em alguma parte do seu corpo e você não pode controlar isso. Você só vai sentir uma dor muito, muito grande e ela vai aparecer com uma certa constância. A gente tem também a Selena Gomez, que tem lúpus, seja lá o que isso for, mas deve ser grave, se o ChatGPT falou. Temos aqui... Nossa, teve um que eu achei muito interessante. Sabe o Machado de Assis? Ele tinha epilepsia. Sabe o Beethoven? Não sei se você lembra, mas ele tinha surdez. Veio também o Whindersson Nunes na minha cabeça, né? Depressão e ansiedade. A Frida Kahlo, que também tinha dor crônica e uma deficiência física, o ChatGPT não falou qual. A Anitta também tinha endometriose, mas eu pesquisei e recentemente ela... Recentemente não, né? Faz um tempinho. Ela fez uma cirurgia, mas ela tinha. A Tata Werneck também endometriose. Camila Cabello, fibromialgia. Nossa, eu ia ler Luísa Sonza, mas é Laís Souza, eu não sei quem é essa, mas ela teve paralisia pós-acidente. Provavelmente se eu pesquisar a foto dela eu vou saber quem é, mas eu não vou ter esse trabalho, porque eu só fiz tudo isso pra conseguir provar a minha tese. E olha só quem a gente tem aqui, o Stephen Hawking, aquele cara lá que fez a revolução pros negros, eu não sei falar o nome dele, mas aqui tá escrito que ele teve, ou tinha, acho que tinha, né, porque ele morreu, esclerose lateral amitrófica, chamada de ELA.
Aqui também tem o Roberto Carlos, que tem dislexia e depressão. A Demi Lovato, transtorno bipolar e dependência química. O Neymar, que tem lesões constantes, né? Lesões recorrentes. E aqui a Angelina Jolie. Cara, a Angelina Jolie, ela é uma diva, tá? E ela tem câncer de mama e ovário. Inclusive... eu não sei se cabe falar de mim, né? Porque aí parece que eu tô me achando, mas eu tenho muito medo de ter câncer. O tempo todo eu fico achando que eu tô com câncer. Eu tenho medo de ter câncer um dia porque eu penso demais nisso. Mas enfim, está aqui a minha lista. Eu coloquei a imagem dela no vídeo, então você pode ler com calma cada um dos nomes que estão aqui. Oh, eu falei Camila Cabello, mas é Camila Coelho. Eu tô com a lista aqui na minha frente, né? Então é Camila Coelho, não é Camila Cabello. Eu falei errado. E aí que tá. Eles sempre vão pagar um preço. Aqui eu coloquei preços físicos, mas normalmente esses preços são mais psicológicos, emocionais, familiares, coisas bem íntimas, que normalmente os artistas não revelam. Algo que eu penso bastante é a música Rádio, do João, não é João. Não é João, é João. Que ele fala sobre ter um sonho, sobre sonhar com outdoors, sobre olhar para os outdoors e sonhar muito grande. E ele pagou um preço. Ele pagou, porque tem muitas músicas tristes dele, como São Paulo 2015, sobre 2013, que são coisas legais, são experiências boas, mas depois vem 2015, entende? Então, se você escuta as músicas de João, você sabe o que eu tô falando. Você sempre vai pagar um preço, você sempre vai ter que lutar, você sempre vai ter que ter fé, você sempre vai ter que confiar muito. Sabe quem acabou de vir na minha cabeça agora? Aquele cara lá do Eu Fui, Eu Sou e Eu Vou, a Metamorfose, Caralho, eu vou ter que pesquisar. Metamorfose. Ambulante, Raul Seixas. Eu tava vendo a biografia do Raul Seixas e eu percebi que, tipo, demorou pra ele ficar famoso e ele continuou tendo muita fé no que ele fazia. E é isso que eu reparo na maioria das biografias, eles têm muita fé. Agora também quem veio foi o Freddie Mercury, que, cara... te amo, Freddie Mercury. Ele teve AIDS, gente. Pelo amor de Deus, ele era gay, ele sofria pra caraca, é uma dor muito grande. Todos, né, a maioria desses famosos antigos tinham problemas com substâncias ilícitas, né? E isso é uma dor muito grande. Normalmente, quando você vai pras substâncias ilícitas, é porque a sua vida pessoal, é porque o seu psicológico, é porque o seu emocional não tá dando conta. É porque a sua cabeça não consegue sozinha. Então ela precisa de um estímulo, ela precisa de uma dopamina, senão ela para e você se mata. E isso prova como essas pessoas têm uma dor muito grande. Porque elas precisam suprir com substâncias. Normalmente elas não vão atrás de substâncias só porque é legal, porque é descolado. Às vezes sim, às vezes isso é um dos fatores, mas na maioria das vezes o que acaba causando o vício, além da substância ser viciante, é uma dependência emocional, é uma falta de vontade de viver, é uma dor muito grande que te invade, entende? Sua vida pode ser incrível, sua fama pode estar aqui, seu dinheiro pode estar aqui, as coisas materiais podem estar aqui. Mas de verdade, você tá aqui embaixo. Entende? Vou provar bastante sobre quando a gente quer muito uma coisa. Quando você tem uma meta muito grande. Pra percorrer o caminho até o que você quer, você vai ter que passar por uma dor. Você vai ter que enfrentar um monstro. Você vai ter que enfrentar alguma coisa e você vai ter que ter certeza que é aquilo que você quer. Pra você conseguir conquistar uma coisa, você tem que ter sentimento naquilo, ok? Sentimento. Você tem que ter fé, ou seja, sua espiritualidade, manifestação, igreja, Bíblia, Umbanda. Você tem que ter uma fé muito grande naquilo, além do sentimento. E por último, você tem que ter exatamente a certeza que isso é seu. Normalmente, as pessoas que chegam longe, elas sabem desde sempre quem elas querem ser. Elas têm na cabeça delas bem certinho aonde elas querem chegar, como elas querem se ver quando elas estiverem lá em cima. Então, é uma certeza muito grande, porque quando você não tem certeza do que você quer, qualquer coisa serve, você tá confuso. E quando você tá confuso, você não consegue chegar a lugar nenhum, você não consegue cumprir as suas metas, porque você não tem certeza. Quando você tem certeza, você chega lá. Mas você chega lá com muita fé e com muito sentimento. E só chega porque você tinha certeza do que você queria. Entende? Eu tenho muita certeza do que eu quero, de quem eu quero ser. Mas eu não tenho muita certeza de quem eu sou. E enquanto eu não souber quem eu sou, eu não vou conseguir ser quem eu quero ser. Porque eu posso saber exatamente onde eu quero chegar. Mas se eu não sei onde eu tô, também não vale. Então, pra chegar num lugar, exige muita luta, exige muita garra, exige muitas coisas. Não é só, eu tive sorte.
Não é sorte, você nasce predestinado. Eu acredito muito em predestinação, porque a maioria dessas pessoas, elas já sentiam, como eu falei, sentiam que iam chegar em algum lugar, sentiam o que elas queriam. Como eu falei, já que é muito difícil, já que exige muitas coisas, já que precisa de muita garra, esse é o preço, essa é a dor. Exige muita garra porque você vai sentir dor. Exige muita garra porque você vai nascer numa vida mais difícil. Existe muita garra porque você vai nascer numa situação ruim. Algumas pessoas nascem em situações péssimas, situações deploráveis. E talvez seja justamente isso que significa que elas vão ter uma grande virada, que elas vão ter uma grande superação. Porque quanto maior a luta, maior o resultado. Então, se você lutar muito, você vai ter um resultado muito grande. Se você tiver muita fé, tiver muitos sentimentos, tiver certeza de onde você quer ir, você vai ter. Porque às vezes a gente tá numa situação muito ruim, mas a gente não tem força. Mas a gente só reclama, mas a gente não acredita em nada, mas a gente não tem fé, mas a gente não sabe pra onde a gente quer ir. A gente só fica conformado com o presente. A gente não pode se conformar com o presente, a gente tem que querer mais. Eu acho que pelo meu signo, eu acabo sendo uma pessoa muito ambiciosa. E por isso, quando eu vejo pessoas que não são ambiciosas, eu acabo ficando meio... Eu broxo completamente, sabe? Perde a graça. Porque eu acho que essa graça, sabe? Essa ambição, esse saber o que eu quero, o sonhar é muito forte. E é claro, por eu ser jovem, isso é muito mais forte. Tem pessoas que tinham isso antes, mas com o passar do tempo, a vida derrubou. Não tem mais essa ambição. Então, o meu conselho, a minha dica, a minha mensagem nesse vídeo é: sonhe, tenha fé. Tenha fé em quem você quer ser. Acredite nos seus sentimentos. Sinta com vontade. Sonhe de verdade. Mas não só sonhe, como bote fé. E não só bote fé, como tenha certeza de onde você quer chegar. Porque se você está confuso, qualquer caminho serve. Se você não sabe o que quer, você não vai conseguir ter força para ir lá. Entende? São os 3 pilares. E esses 3 pilares são os que seguram uma vida que vai muito longe. Eu sei que eu tô falando igual coach, mas é porque eu tô muito inspirada pra fazer esse vídeo. Eu já tinha gravado ele antes, e na versão original eu falava mais sobre conseguir ir atrás do que você quer. Por exemplo, arranjar um emprego, ou fazer um Duolingo e aprender inglês. Que, inclusive, vale a pena citar. Você não aprende inglês só fazendo Duolingo, né? Pelo amor de Deus, meu amor. Você tem que fazer de várias formas. Então, você escuta música, você vê vlogs em inglês, você tenta ler livros, você tenta ler reportagens, sabe? E tudo isso vindo de uma dedicação, vindo de uma garra. E a coisa mais importante que eu tenho que citar nesse vídeo: se você quer ir atrás de alguma coisa, se você quer ir atrás de alguma coisa, comece pequeno. Como eu falei, as pessoas que vão longe começam no simples, começam no pequeno. Então, sério, começa no pequeno. Começa no básico. Quero começar a fazer Duolingo? Cara, tenta manter uma lição por dia. Quando você vê que você consegue fazer uma lição por dia, vai pra 2, depois vai pra 3, depois vai pra 4, mas só quando você conseguir manter o básico. Porque se você não tem o básico, se você não tem uma lição por dia, por um mês, você não vai conseguir fazer 2, muito menos 3, muito menos 4, e assim você não vai aprender. Então começa pequeno. Quer fazer academia? Cara, começa fazendo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, sabe? Não vai direto, porque você não vai conseguir manter, porque você vai perder a esperança, você vai perder aquele fogo, você vai perder aquela garra. E eu acredito que isso vale também muito pra quem quer vencer coisas da nossa cabeça, ou seja, quero vencer um transtorno, quero vencer isso, quero vencer aquilo. Primeiramente, como eu falei, começa pequeno. Pequenos hábitos, pequenas mudanças. Senão você não vai conseguir chegar onde você quer. E principalmente, pesquise bastante. Pesquise bastante sobre o que você está passando, sabe? Porque você dá nome ajuda muito. Eu tô sentindo isso. Eu tô passando por isso. Isso faz parecer mais sério. Faz você não levar de forma tão banal o seu problema. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é achar que nosso problema é nada demais. Não é importante. Tanto faz. Mas isso aí é besteira minha, mas isso aí é mimimi. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Banalizar algo que é sério, algo que tá te machucando. Então, sério, pesquisa, veja a gravidade do que você tá passando, veja a gravidade do que você tem, pra que aí você possa botar importância naquilo, mas não tanta importância a ponto de deixar te derrubar. Mas isso é muito grande, mas isso é demais. Não é, não é. É importante, é grave, mas você é maior que isso. Você consegue controlar. Também não dá pra controlar tudo, né? Claramente, a gente não tem controle sobre tudo. Mas se você tem fé, se você tem sentimento, se você sabe onde você quer chegar, se você tem conhecimento do que você tá passando, você consegue passar assim. Eu pego muito isso sobre como eu lidei com a minha ansiedade, porque eu tinha muitas crises de ansiedade, como eu já falei no vídeo anterior.
E na terapia, além de saber onde eu queria chegar, né, num nível de pessoa que não tem uma ansiedade incontrolável, porque, claro, a ansiedade não é uma doença que você toma um remédio e some, né? Claro, você pode tomar medicação, mas não dá pra ficar tomando pra sempre, medicação demais é ruim. Então, descubra sobre a sua ansiedade, entenda como ela age sobre você, o que aflora ela, o que faz com que ela fique mais forte, o que faz com que ela apareça e por que ela tá na sua vida. Você nasceu assim? Será que a gente nasceu com ansiedade? Será que a gente nasceu com depressão? Acho que não. Acho que alguma coisa aflorou isso na gente. E a gente tem que cortar isso pela raiz. A gente tem que descobrir de onde veio pra conseguir cortar da nossa vida. Ah, toda vez que a minha mãe grita comigo, eu fico ansiosa. Eu tenho muitas crises. Toda vez que eu tô na casa da minha avó. Cara, então vamos tentar melhorar a relação com a sua avó. Ou talvez parar de frequentar a casa da sua avó, se você puder. Vamos ressignificar o que a sua avó significa pra você. Pense nisso. Porque se você tiver conhecimento e saber onde você quer chegar, se você tiver fé, não tô necessariamente falando de religião, tô falando de acreditar em você mesmo. Tô falando de acreditar que a vida vai ser justa com você. Talvez acreditar que um Deus vai cuidar de você, talvez acreditar que a sua mãe vai cuidar de você. Tá tudo bem. Você pode acreditar no que você quiser, mas você precisa acreditar em alguma coisa. Nem que seja em você mesmo, nem que seja no seu gato. Ah, não, porque eu não posso desistir porque meu gato me ama muito, meu gato tá aqui comigo, ele tá aqui me apoiando, ele tá me passando energias boas. Eu sei que eu viajei bastante agora, mas você pode acreditar no que você quiser, contanto que você acredite em alguma coisa, contanto que você tenha fé. Porque sem a fé a gente não melhora, a gente não anda, a gente fica parado. E é isso.